Depois de algumas semanas em que a bolsa não parava de cair, as ações do varejo começam a ter uma leve recuperação. Inclusive, algumas delas já subiram mais de 20% em questão de poucos dias. Será que finalmente chegou a hora de comprar Magazine Luiza, Via e até mesmo lojas americanas? Aqui nesse vídeo, já antecipando muitas dúvidas que chegam no meu Instagram, vou responder se de fato essas empresas estão baratas e se elas têm um grande potencial de valorização. Por isso te convido a assistir esse vídeo até o final e obviamente se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Vem comigo até o final. Essa recente valorização das ações, acima de 20% em alguns dos casos, foi grande parte dela capitaneada, liderada por uma situação fiscal menos caótica do que já foi anteriormente. Digo menos caótica porque a situação ainda não é muito boa, mas pelo menos já começou a dar uma certa aliviada em relação ao pior cenário que a gente poderia ter. Digo isso porque, apesar do ministro do STF, Gilmar Mendes, ter concedido, ter tirado a Bolsa Família do teto de gastos, podendo fazer com que o rombo fiscal fosse maior, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que mesmo assim ele ainda vai tentar recorrer para colocar esse Bolsa Família dentro da PEC da transição. Até um tempo atrás já era basicamente certo que essa PEC da transição duraria pelo menos 2 anos e que em cada um dos anos teria um rombo fiscal de pelo menos 145 bilhões de reais. Obviamente essa era uma notícia que pegou o mercado de surpresa e era muito ruim pensando na taxa de juros, na inflação que isso poderia ocasionar. Agora, depois de mais alguns debates, depois de mais algumas conversas do Congresso, a gente está agora com uma situação um pouquinho melhor. Isso porque a duração desse programa, essa PEC da transição, saiu de 2 anos para 1 ano. Ou seja, o rombo fiscal caiu basicamente pela metade, o que já começa a agradar algumas pessoas do mercado. Como eu disse, isso ainda não é bom, mas diante de um cenário que a gente estava enfrentando antes, agora sim é um pouco mais otimista. Então é fato que a gente pode tirar um lado positivo de toda essa história, porque vai ser menos irresponsabilidade fiscal que vai impactar menos na taxa de juros futura que o nosso país poderia negociar. Por outro lado, ainda assim não é mil maravilhas, porque também existe um lado negativo. Principalmente porque no Brasil, isso historicamente, é muito difícil de você tirar benefícios, programas sociais, depois que eles já foram concedidos à população. Isso aconteceu até mesmo com o Bolsonaro. Quando ele ameaçou tirar os R$600, até mesmo os R$400 a princípio, a popularidade dele caiu bastante. E quando ele viu que ele estava perdendo popularidade diante do cenário de eleições, ele teve que arrumar algum jeito também de responsabilidade fiscal para voltar com esse mesmo programa de R$600. Com o Lula, a situação pode ser a mesma. Afinal de contas, ele a princípio vai enfrentar um Congresso um pouquinho mais contra as suas vontades. Ele já vai pegar um país totalmente dividido, em que a sua popularidade não deve ser tão alta igual já foi lá no seu passado. Então, se ele tentar tirar esse Bolsa Família de R$600 lá em 2024, ele pode ter uma grande perda de popularidade. Ou seja, mesmo que a princípio essa PEC da transição tenha previsto uma responsabilidade fiscal em 2023, a gente pode imaginar que dependendo da situação política que a gente tiver em 2024, essa situação vai se alongar. E além do mais, se o Lula quiser estender ou até mesmo criar outros programas sociais, talvez ele vai se esbarrar em uma outra dificuldade que no último ano do governo Bolsonaro não foi bem assim que aconteceu. Afinal de contas, o Brasil, como grande exportador de commodities, seja petróleo, seja alguns metais, como o próprio minério de ferro, faz com que durante um ciclo de alta das commodities, o governo tenha uma arrecadação maior. Afinal de contas, as empresas vão vender mais, vão ganhar mais dinheiro e vão pagar mais impostos. Então isso acaba enchendo os cofres do governo. Por causa da Petrobras. Petrobras, durante algum período, distribuiu quase R$1 trilhão para o governo, seja através de impostos, seja através dos próprios dividendos que ela distribuiu para o seu controlador. Só que agora, na situação do Lula, talvez isso não seja uma verdade tão intensa quanto já foi no passado. Principalmente porque o preço das commodities já começam a reduzir e voltar talvez a um patamar histórico médio. Então isso pode fazer com que sobre menos dinheiro para o governo e qualquer lambança, qualquer responsabilidade fiscal que o Lula venha cometer no seu governo, isso pode ter um impacto ainda maior. Afinal de contas vai ter gasto, mas por outro lado não vai ter uma arrecadação crescente por causa do preço das commodities. Porém, simplesmente com esse alívio momentâneo da situação fiscal, uma leve melhora através dessa PEC da transição, já começa a produzir resultados bem positivos no mercado. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2029. Nos últimos 30 dias, saiu de uma situação que estava fixado a quase 13,9% e agora chega em 13,23%.
E isso a taxa de juros ainda está muito alta, principalmente quando a gente repara em um período maior. A gente vê que ele está em um dos pontos mais altos aí dos últimos meses todos. Essa situação, na verdade, se repete para mais títulos. Se a gente pegasse aqui agora um título IPCA+, que 2035, por exemplo, a gente pode ver que ele ainda está muito alto em relação à sua média histórica, mesmo que num curto tempo, no curto prazo, ela tenha caído. Só que isso começa a ter um efeito em cadeia positivo para todas as empresas da Bolsa. Vamos pensar da seguinte forma: todas as empresas geram dinheiro ao longo do tempo, 2022, 2023, 2024 e assim em diante. Só que algumas empresas são muito de crescimento. Então a gente espera que elas vão começar a gerar muito mais dinheiro daqui a 5, 10, 15 anos. Só que esse dinheiro lá em 2030, 2040 não vai ser o mesmo dinheiro que nós temos hoje. Afinal de contas, a inflação vai corroer nosso poder de compra anualmente. Então o que a gente tem que fazer agora é trazer aquele dinheiro a valor lá no futuro, trazê-lo a valor presente, descontado uma taxa. E aqui a gente pode utilizar uma taxa referencial como se fosse a taxa Selic. Então você imagina, se a taxa Selic hoje está a 10% ou quase 14%, isso vai ter um impacto direto no valuation, no preço das ações. Afinal de contas, se você traz um valor lá daqui a 5, 10, 15 anos, trazido a valor presente, descontando a 10% ao ano ou a 14% ao ano, isso vai impactar diretamente na sua geração de riqueza. Então agora, a partir do momento que nós temos uma situação fiscal um pouco mais folgada, essa taxa que a gente vai trazer desconto vai ser menor. Afinal de contas, a menor irresponsabilidade fiscal vai fazer com que a taxa de juros não precise subir tanto igual a gente imaginava antes. Mesmo que essa diferença, na verdade, seja muito pequena. Mas ainda assim, considerando vários anos daqui para frente, qualquer mínima diferença que a gente tiver nesse valor já vai ser o suficiente para aliviar algumas empresas, principalmente se essas empresas fossem de crescimento. Então olha só, simplesmente por ter caído 0,5%, que aparentemente é muito pequeno e ainda está um cenário muito ruim, não vamos esquecer disso, ainda é um cenário muito negativo, mas ainda assim, essa breve recuperação, esse leve fôlego que a gente teve aqui no fiscal brasileiro, já pode corroborar bastante para que as empresas já tenham uma precificação das suas ações um pouquinho maior. Vamos aqui agora, por exemplo, ao caso da Magazine Luiza. A gente até pode ver que nesses últimos 12 meses, essa é uma companhia que opera no prejuízo. Afinal de contas, a sua margem de lucro está negativa. Porém, se a gente fosse pegar aqui o histórico dessa empresa, a gente pode ver que durante alguns anos ela já negociou com uma margem de lucro ao redor de 2%, 3% ou até mesmo 1% quando o cenário era muito negativo. Então assim a gente já pode começar a simular alguma precificação para suas ações. Então olha só, vamos considerar que o valor de mercado hoje da Magazine Luiza está em 20 bilhões de reais. E que, analisando o seu histórico passado, ela poderia ter algo factível que isso se repita, que ela tenha uma margem de lucro ao redor de 2% ao ano. Então, assim sendo, a gente vê que, por exemplo, em 2021, essa foi uma empresa que teve uma receita líquida ao redor de 35 bilhões de reais. Então, se ela tivesse uma margem de lucro de 2%, a gente estaria considerando que a Magazine Luiza teria um lucro anual de 700 milhões de reais. Dividindo o valor de mercado de 20 bilhões de reais por 700 milhões de reais de lucro, a gente chegaria a um múltiplo preço sobre lucro de 28 vezes. Então, olha só, nesse cenário, mesmo normalizando os resultados da Magazine Luiza, nós ainda teríamos uma empresa muito cara. Afinal de contas, um preço sobre lucro de 28 vezes ainda leva em consideração uma empresa de altíssimo crescimento, mas por outro lado a gente vê que o momento não é tão favorável assim para a companhia. Inclusive 28% pode até parecer pequeno em relação ao que a gente já viu no seu passado histórico, mas quando a gente compara com outras empresas varejistas, ainda é muito caro. Ou seja, a Magazine Luiza, apesar das suas quedas, ainda não parece estar tão descontada assim. Vamos agora ao caso da Americanas. Aqui a gente pode perceber que ela tem um valor de mercado aproximadamente de 8 bilhões de reais, e que em 2021 ela teve uma receita líquida ao redor de 22 bilhões de reais. A gente pode até esperar que essa receita vai subir um pouquinho. Afinal de contas, no início de 2022, essa empresa fez algumas reestruturações acionárias. Então, considerando que ela vai ter aqui uma receita líquida ao redor de 27 a 28 bilhões de reais e considerando uma margem de lucro de 2%, essa vai ser uma empresa ao redor ali com lucro anualizado ao redor de 560 milhões até 600 milhões de reais. Se a gente pegasse agora o valor de mercado dessa empresa pelo seu lucro líquido, a gente chegaria a algo ao redor de 15 vezes. O que é, na verdade, nem muito alto, mas também nem tão baixo assim. Já o caso da Via já é um pouco mais curioso. Afinal de contas, essa aqui é uma empresa que tem um valor de mercado ao redor de 4 bilhões de reais. Mas se a gente aplicasse 2% de margem de lucro diante de uma receita que terminou o ano de 2021 em 31 bilhões de reais, a gente estaria falando que essa empresa tem um preço sobre lucro ao redor de 6 a 7 vezes.
Agora sim a gente vê uma empresa bem descontada em relação aos seus pares e até mesmo em relação ao seu passado histórico. Isso acaba ficando ainda mais forte quando a gente analisa o histórico de preço dessas empresas. Porque pelo mercado sempre ter muito otimismo em relação ao crescimento, a dominar todo o setor, o mercado sempre precificou essas empresas muito caras, como é o próprio caso da Magazine Luiza. De fato, isso sempre aconteceu. Então agora quando a gente vê Americanas e até mesmo Via negociando a múltiplos mais normais em relação a outras empresas de outros setores, a gente poderia perceber que elas estão levemente descontadas. Agora, por outro lado, essas ações estão sendo negociadas a múltiplos mais descontados porque elas também têm risco muito forte embutido. A Via já vive anos e anos de problemas operacionais, de problemas tributários, problemas fiscais, enfim, realmente uma situação muito mais perigosa. Por isso, afinal de contas, ela negocia com múltiplos mais baratos. E não bastasse isso, o cenário macroeconômico do Brasil também não favorece muito a atuação dessas empresas. A gente pode perceber nitidamente que a Black Friday foi um evento muito fraco, muito aquém do que poderia se esperar. Foi um dos piores eventos para o varejo nos últimos anos todos. E, na verdade, isso foi tão ruim que até mesmo várias dessas empresas, diante de um cenário menos competitivo, de um cenário de menos vendas, elas estão fazendo propagandas tão ofensivas, tão agressivas no Natal, coisa que a gente não via tão forte igual tinha na Black Friday. Então, realmente mostra um desespero dessas empresas em aumentar vendas. Então agora a gente pode colocar na balança o que é positivo, o que é negativo e qual dos dois lados talvez teria um peso maior para que valha a pena ou não investir nessas empresas por parte dos investidores. Pelo lado positivo, a gente pode perceber que nitidamente essas empresas estão sendo negociadas a múltiplos mais descontados que já foi no passado, considerando uma normalização da economia. Então, se o fiscal no Brasil, nessa taxa de juros, começar a cair um pouquinho, isso já vai ser suficiente para que essas empresas voltem a ter uma valorização. Porque, como eu mesmo disse, se a taxa de juros cair, se o fiscal melhorar, o valor dessas empresas pode sim esticar mais um pouco. E várias dessas empresas podem subir mais de 100%, pode dobrar realmente o seu valor que você vai ter investido nelas. Isso pode ser uma verdade. Agora, se do outro lado a gente imaginar que a situação fiscal no Brasil não vai melhorar, ou até mesmo vai piorar, esse valuation, esse preço das ações, poderia cair ainda mais. Então, na minha opinião, eu penso que não existe uma assimetria muito clara ao investir nessas empresas. Da mesma forma que elas podem subir 100%, 200% talvez em alguns dos casos, também são empresas que, dependendo do cenário macroeconômico, podem ir à falência. Então, na minha opinião, vai existir um cenário de muita volatilidade. Ou cresce muita coisa, ou cai muita coisa. Por isso, eu não gosto de investir nessas empresas nesse momento. Eu prefiro, através da minha análise em funis, pegar aquelas empresas que são boas e que estão baratas. Não simplesmente pegar ações quaisquer somente por causa do preço. Prefiro qualidade e preço sempre andando juntos. Então, por não existir essa simetria favorável à atuação, eu prefiro particularmente não participar dessas empresas agora. Só que lógico, essa aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Isso vai depender do seu perfil como investidor. Se você quer ter uma exposição ao risco, poderia sim valer a pena. Agora, se você é um investidor mais tranquilo, mais seguro, que não quer fazer não quer assumir tantos riscos, talvez não seria ainda a hora de investir nessas companhias. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se sim, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, mas vocês podem me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. E se você quer ter relatórios completos, seguido de um verdadeiro ranking de oportunidades, que contempla tanto ações no Brasil, no exterior e fundos imobiliários, aqui no Simpla Club você vai ter acesso a centenas de ativos analisados por uma equipe de analistas completa. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.